Eu disse isso, isso é um sonho da Conmebol, que poderia não acontecer se o Grêmio não perdesse. É que ela não vai trocar o resultado da partida. O problema é que o Grêmio quer o resultado. O resultado só acontece numa hipótese. Se o time adversário colocar um jogador mal inscrito, ou seja, o jogador é ilegal jogar. Agora, porque o técnico entrou no vestiário, nem jurisprudência tem para isso, nem regulamento tem. Então, tem que ganhar dentro do campo. Ele estava comandando. Tem que ganhar no campo e não em cima de um ponto que pode o ser só irregularidade. Depois que o Ruschel e o Gustavo falarem, a gente pode dar as opiniões, porque eu sei mais ou menos o que o Ruschel vai falar e sabia mais ou menos que o Gustavo quer se manifestar também. Quer falar antes, Gustavo? Não, por ordem de salários, Então, por ordem de salário. Não, dona Magda, eu respeito muito a manifestação do Chicão, né? Só que ela não é técnica e a gente quer oportunizar que se tenha um pouco. Primeiro, quando tem o dever de representar uma instituição com 8 milhões de torcedores, a gente não pode chegar e ter esse raciocínio tão simplista do Chicão, assim, não, tem que ganhar no campo. Não, existe um regulamento, esse regulamento tem que ser cumprido e se ele for infringido, ele deve ser usado. Tanto é que havia um regulamento onde que dizia o VAR. O juiz não deu. Ele foi acionado pelo VAR e corretamente é a legislação. Se acionou o VAR, se viu que foi pênalti, que se marcou. Isso não é o regulamento? Por uma condição normal do olho humano que não viu, não sei o quê, mas o VAR viu e o regulamento foi cumprido. Precedente a essa competição é assinado pelos 4 clubes que foram às semifinais um regulamento onde vira lei entre as partes. E esta lei entre as partes que eu quero dividir com o nosso telespectador para que ele possa julgar. Então, primeiro, o dever do clube de buscar os seus direitos. Né? Porque senão o Grêmio vai ser censor de si mesmo. Sim. Não, vou lá pedir porque eu já sei que eles querem uma final. Se houve irregularidade, eu vou lá apresentar. Pedir a correção. Se não vai ser acolhido, não vai ser acolhido. Então vamos lá. Primeiro, há precedentes sim. 2 equipes já foram punidas por infração pelo mesmo regulamento, que é o artigo 19, que diz: equipe responsável pelo incidente que influenciou o resultado deve ser punido com derrota de 3-0. Então o Santos, nesta Libertadores... Mas por causa de um jogador mal inscrito, o Seixas, e não o técnico. Tá. Não diz jogador mal escrito, diz jogador sem condição de jogo. Mas não é e a regra e continua o artigo 19 dizendo que a regra se aplica a jogador barra treinador. Isso. É o que eu queria, não. Então não, mas vai concluir. É que senão é pro Não, mas a colaboração não te atrapalha. Não, é boa, a colaboração não te atrapalha. É que é uma matéria tão complexa que a gente tem que seguir. Adiante, então, primeiro há um regulamento e há precedente, né? Já houve uma equipe punida e uma equipe brasileira. Segundo, regulamento, o Grêmio já foi punido por uma questão de racismo, também foi excluído de uma competição, porque havia um regulamento e foi cumprido. Então, tu buscar o teu direito é, no mínimo, uma obrigação. Mas vamos ao artigo 19, tá? O precedente, o que fez o treinador? Ele não ficou mandando por rádio, como diz o meu querido amigo Chicão. Ele, ao intervalo, ao não estar vencendo, ele foi no vestiário, ele deu palestra, ele fez uma substituição do jogador, portanto, ele influenciou diretamente na atuação do Coelho. Aí tem o artigo 56, que o Vitorino também possivelmente iria trazer. Incidente que influenciar no resultado da partida pode incorrer em reclamação do quê? Do resultado. Ora, o Grêmio foi prejudicado com aquela interferência. Então, ele vai usar o artigo 19 para que o clube seja punido. Então, não há nenhuma aberração. Acho que o clube não se sente diminuído por isso. Acho que não tem nada a ver com o resultado de campo. Tem com o regulamento que todos têm. Eu, como gremista, tá? Sim, posso não acreditar que tenhamos sucesso nisso, mas se existiu todas essas infrações realmente aconteceram, né? Não pode. Tá errado. É um direito que se tem. Se o Grêmio não for reivindicar, eu vou ficar chateada. Estou um pouco se lixando para mim, mas eu vou ficar chateada. Mas jamais aconteceu de um juiz ou uma entidade punir e tirar o resultado de campo, porque o técnico
estava vendo o jogo. Não estava, ele entrou no vestiário, ele fez palestra, amigo, ele não pode. Vamos matar assim, eu faço qualquer aposta aqui com qualquer um que não vai dar nada. Mas nós não estamos para ver que eu tenho convicção. Tu está embravecendo numa discussão técnica, por isso que eu não queria estabelecer uma discussão. Tudo bem, eu concordo que tu concordo com a tua opinião, eu só quero te dizer o seguinte. Opinião de torcedor. Não é assim, né? Não é assim. Ele entrou, só tô corrigindo. Ele entrou, tá tu filmado. Tu vais defender... Tudo. Tá, então não é que ele... É que nunca aconteceu. Ok, né? Mas sempre tem uma primeira vez, né? Mas não vai ser agora, que uma semifinal de Libertadores? Não sei, querido. Pode ser que não. Gustavo Torino. Eu concordo com o Ruschel e eu preciso ser coerente. Quando eu defendi o direito do Internacional de buscar escapar da segunda divisão pelos tribunais, porque a CBF errou, e hoje a gente sabe que a CBF errou, ela só não assumiu porque seria acionada na esfera civil por perdas e danos pela Vitória, e a gente sabe hoje que a CBF errou. Eu defendi o direito internacional, eu defendo o direito do Grêmio, sim, de recorrer. O Grêmio tem que buscar a justiça. O presidente Romildo Bolzan e a direção do Grêmio não têm o direito de abdicar um anseio da torcida, porque se for pesquisar junto à torcida, 9 em cada 10 torcedores querem sim. Tá furioso, Vamos né? buscar. Primeiro porque houve uma irregularidade no primeiro gol do River Plate. O jogador fez o gol com a mão. Isso aí pro Grêmio. E ainda comemorou. Na internet. O Grêmio foi. Não, Chicão, peraí. Uma irregularidade do Tucumã, o Grêmio não Chicão, eu fala. ouvi você, me ouve. Depois você pode falar de novo. Você me ouve. Olha aqui. Deixa ele concluir. O primeiro gol do River Plate foi um gol irregular, que o próprio jogador que fez o gol comemorou na internet hoje, dizendo que a mão de Deus... La mano de Deus. La mano de Deus, comemorou. Segundo, o treinador, o Gajardo, no final do jogo, deu uma entrevista para uma rádio argentina, dizendo que sim, ele fez a pré-eleição, sim, ele foi no vestiário dar instruções e sim que as substituições foram feitas por ele pelo rádio. E ainda disse, duvido que nos tirem esse resultado. Pois é. Quer dizer, então assim, tem confissão da irregularidade comprovada, existem precedentes, a Chapecoense perdeu de 3-0. Também. Pelo mesmo problema. Pelo mesmo artigo. O Santos perdeu de 3-0 pelo mesmo problema. Um jogador mal inscrito. O jogador uruguaio também provocou uma punição a um clube uruguaio pelo mesmo problema. Então, assim, nunca tinha acontecido com o técnico, mas aconteceu, foi confesso, portanto, aplique-se a lei. Agora, se alguma coisa eu posso concordar com o Chicão, duvido que a Conmebol tenha aquilo roxo. É isso que eu estou dizendo. Porque diferente de tribunais convencionais, tribunais esportivos são políticos. Eu também duvido. Também duvido. São tribunais políticos. Sobre isso não estou agorando, só apenas duvido. Alguém mais quer falar sobre o jogo? Que a Conmebol faça isso, mas... Não? Então... Eu já teci meu comentário. Já teceu o seu comentário. Então só que cada vez mais eu gosto da cor vermelha. Eu tenho um amor pela cor. E essas meninas, tudo puxa-saco vieram de vermelhinho hoje para te agradar. Eu vim de azul. Azul. A bela contribuição do bondoso Marne. O bondoso Marne. Tá, e agora, já que nós estamos falando, desculpa, mas eu estou gostando de falar de futebol. O Neymar, olha aqui, o Neymar será julgado e pode pegar até 6 anos de prisão. O assunto ainda é o antigo, aquele, né? Julgado por corrupção e dolo, né? Não é dolo, é dolo. Sendo que ele incorre numa pena que pode ir dos 4 ou 6 anos. Isso foi o que disse José Maria Vázquez Urrubia, um dos juízes encarregados de julgar o caso. Ele vai ser julgado. O Fundo Brasileiro, na época, possuía 40% dos direitos federativos. Neymar também está envolvido na investigação. Dependendo do desfecho, camisa 10 do Paris Saint-Germain pode pegar até 6 anos de prisão. Pode? Na verdade, a acusação é em relação à Receita Federal. Receita Federal, o problema dele é com Receita, sonegação de impostos. Na Espanha, na primeira transação, na venda multimilionária, que ele tinha um pedaço do Santos, um pedaço do próprio pai dele, né? Esse processo corre há muitos anos. Apenas 83 milhões de euros.
349 milhões de reais. É a infração. Não, os valores são... quero lembrar que o Messi também tem o mesmo problema com o fisco da Espanha, e nós tivemos há pouco tempo agora também até a iminência de uma prisão do Cristiano Ronaldo. É que esses projetos, desses milhões envolvidos, existem trâmites burocráticos que são julgados em instâncias, e os jogadores só pagam quando transitam em julgado, quando vem a troça, eles vão lá e pagam, né? Então, eles são notícias, mas eu acho que, primeiro que eu não quero minimizar, eu acho que eu acho que isso é grave. É grave, lógico que é grave. E eu vou trazer para a nossa vida real de brasileiro. Brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, depois aponta o dedo e diz que a pessoa é corrupta, que a pessoa não sei o quê, mas isso é uma corrupção também. Não pagar imposto é uma infração. Mas esse problema, sabe, Magda, esse problema que atinge o Neymar, atinge praticamente todos os grandes. Sim, é isso que ele acabou de dizer. O Zico teve problema na Itália, o Falcão teve problema na Itália. Não, mas é feio, né? Não, a questão não é feia. Como que não? assim, eles aplicam... Lá, o mecanismo é diferente do Brasil. Aqui no Brasil, Sofia Loren foi presa. Aqui no Brasil, você pode retificar e pagar o imposto. Lá não, você faz a declaração, recolhe o tributo. Se não recolher o direito, você não é intimado. A ação imediata. Então é assim, isso, né? é isso que o Ruschel falou. Eles não já que eu recolhem. estou processado, espera quando vier a conta. Bom, sim, se tu está processado... Ou então faça a proposta para o juiz. Eu vou pagar em 10 vezes, o juiz... tem a possibilidade de pagar. E no caso do Neymar, é lógico que não absolve, porque o responsável é sempre o próprio... Mas é no o pai caso, dele, né? Esse menino tá jogando bola, não tá jogando bola e namorando, não tá cuidando. Existe uma tá de empresa namorada hoje, nova. uma empresa com não sei quantos funcionários coordenados pelo pai que tratam disso, entendeu? Aí deve ser aqueles mesmos que fizeram pagar aquele mico lá na Copa, pegaram aquela bagaceirada ele não se exime, mas a maioria desses jogadores são iludidos por empresários, são iludidos por procuradores, dão procuração em branco, quando se vê, ali às vezes até entregaram metade de patrimônio. Doutora Carla Krieger. Vamos falar de política. De política, o que está acontecendo nas últimas horas, né? Uma preocupação muito grande das pessoas é essa questão da fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. As pessoas têm reclamado bastante, inclusive técnicos e tudo mais, dizendo que são dois ministérios que precisam existir, porque são dois ministérios antagônicos, vamos colocar dessa forma. Que juntar a mesma pessoa comandar uma coisa e outra seria muito preocupante. Eu quero esclarecer só que nós não temos ainda definição disso, ainda não foi dito. O próprio presidente eleito, deputado Jair Bolsonaro, se manifestou através do Twitter, ele tem esse hábito de se manifestar através do Twitter, dizendo que todas as nomeações, os convites serão informados através do Twitter. Por enquanto, nós temos um nome que nós já comentamos, de Marcos Pontes, para Ciência e Tecnologia, que é um técnico, confirmado. Que é um nome maravilhoso. Maravilhoso. Eu quero ver de onde é que ele vai tirar dinheiro para fazer vai ter que ter tecnologia no Brasil. Não, vai ter que ter criatividade. Ele disse que essa ciência e tecnologia aplicada desde cedo, não só na faculdade, na escola. Tem um aspecto interessante aí. A ideia é fragmentar um pouco o Ministério da Educação. O Ministério da Educação ficaria responsável até a porta da faculdade. Os cursos superiores passariam para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Perfeito. É uma forma de... Deixa só... São 4 nomes confirmados, agora me ajuda. Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes, o Marcos e o Heleno. E o Heleno, exatamente. E o Jerônimo Gergen, que em alguns lugares saiu, que foi convidado, não. O Jerônimo Gergen foi perguntado por uma pessoa do setor se ele gostaria e tal. E aí parece que esta pessoa participou da reunião depois com... Entende assim, sabe? Ele vai ser indicado pela bancada ruralista. Exatamente. Alguns nomes mas da bancada ruralista. não está decidido, porque todo mundo já disse, o Jerônimo Gergen... Não é. É isso que a Carla disse. Esse é o critério. Falando o nome da Ana Amélia também, para o Ministério da Agricultura. Exatamente. Então, assim,
a Carla o próprio viu também, juiz Sérgio Moro, que vai se reunir amanhã, que também que ainda vão decidir, ainda não disse nem sim, nem foi convidado, quer dizer, não é oficial ainda de que ele será. A Carla viu, o Jair Bolsonaro publicou no Twitter dele hoje à tarde o seguinte: olha, quem vai anunciar ministro sou eu e por aqui. Isso aí, exatamente. Então tudo que está saindo aí é chutometria. É chutometria e tem que ter muito cuidado. Tem gente fazendo cavadinha, né? Mas o que se cogita em termos do Moro, do juiz Moro, pelo menos os amigos dizem que, claro, o interesse dele não seria no Ministério, mas sim no Supremo, uma vaga para o Supremo. Mas o próximo teria que abrir essa vaga. E o próximo na linha seria de aposentadoria, Celso de Mello, que somente se aposentaria em 2020 ao completar 75 anos. Mas eu quero te dizer que não são amigos deles que estão dizendo isso. Mas enfim, é óbvio que ele não sabe. Ele é um homem que só vai falar. Mas é claro ele vai falar entre quatro paredes com o presidente, que foi quem o convidou. Na verdade, não precisa nem ser amigo. Quem é que da área técnica, numa linha de sucessão, não preferia entrar? Eu acho que ele não sai da Lava Jato. Isso é óbvio. Aí ele fica dentro disso aí. Tudo é especulação. Tem que cuidar, porque a gente, quando fala aqui, as pessoas ouvem só um pedaço. Não, mas se é amigo, posso dizer, então, que ele ficaria na vitrine. Ele ficaria na vitrine, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava pensando, será que é bom negócio tirar o Sérgio Moro da Lava Jato? Claro nós questionamos isso E vou te dizer uma coisa, e ele está muito preocupado com isso, parece que ele sabe e está super chateado. Para mim, ele vai ser uma decepção. Quem? O Sérgio Moro. Não, no Supremo. Não. Fora, ele tem que ficar na Lava Jato, mas aí vocês viram que a condição dele foi que fosse, em tese, tudo é especulação de novo, é que fosse aceito o pacote todo de política anticorrupção, que foi proposto e no modelo antigo os políticos não queriam aceitar porque realmente vai trazer muitas restrições para esse tipo de acho que o Sérgio Moro tem que continuar na Lava Jato. Disse o presidente eleito no Twitter: nossos ministérios não serão compostos por condenados por corrupção, como foram nos últimos governos. Anunciarei os nomes oficialmente em minhas redes. Qualquer informação além é mera especulação maldosa e sem credibilidade. Ele deu a notícia. Aqui, o Pato Moro, nosso telespectador, Patinho, valeu pela audiência, está esclarecendo aqui. Não foi o Falcão, não foi o Maradona que teve problema com o Zico, teve problemas com o fisco italiano. O Zico e o Maradona tiveram problemas lá. Não foi o Falcão lá. Não foi o Falcão. Valeu, Patinho. E eu queria emitir a minha opinião, eu sei que é bem controverso esse ponto de unificar esses ministérios, mas qual é o meu ponto de vista? Hoje em dia, se falar em gestão, não se fala mais de ministério, departamento, ou pensar só na sua caixinha. Hoje em dia, e até um pouco do que a gente conversou ontem sobre os projetos, hoje a gente tem que pensar no processo como um todo. E qual é o foco? Diferente de estar pensando especificamente na indústria, na área de serviços, na área de planejamento, hoje a gente tem que ver qual é o interesse da sociedade final e qual é o melhor para o país. Então, eu sim vejo com bons olhos essa questão de unificar, porque aí a gente acaba com um pouco com protecionismo, aquelas brigas internas por vantagens de mercado, enfim, que é o que a gente tem que parar, essas brigas setoriais, a gente tem que ver o processo como um todo. Então, assim, eu realmente acho que tendo pessoas eficientes nos níveis de baixo e trabalhando em cima de projetos interministeriais, a gente vai ter muito ganho aí em termos de efetividade e eficiência. Roberta? Seguindo essa linha da Luciane, que eu achei muito apropriada, que é realmente o que a gente percebe, eu fiz um levantamento do que é o Brasil, afinal de contas, em termos de meio ambiente. Se fosse realmente... Tem uma mosquinha. Se é realmente possível fundirmos o meio ambiente com a agricultura. Quem é o Brasil no meio ambiente? No mundo. Nós somos a maior floresta tropical úmida do mundo. Somos a maior biodiversidade. Temos a maior biodiversidade. Temos a maior extensão de solo fértil pronto para plantar sem precisar tirar sequer uma única árvore.
temos o maior estoque de água doce do planeta. E hoje, no mundo, há mais de 180 fundos de investimento que só investem em governos que não tenham políticas públicas atreladas à redução de CO2. O que eu quero dizer com todos esses dados? Que fundir agricultura com o meio ambiente, tudo certo. Desde que a gente tenha a percepção que o mundo hoje mudou. A economia hoje é de sustentabilidade. Então, que o governo faça essa análise e tenha consciência do tesouro que é a nossa Amazônia e os nossos recursos naturais. Usando isso, perfeito. Tendo essa consciência, maravilha. Só complementando, 2/3 da nossa área hoje do Brasil é protegida. Então, assim, eu acho que não estamos correndo um risco se trabalharmos em conjunto. A minha preocupação, Luciane, é que no programa de governo do Bolsonaro não tem nenhuma proposta. Gente, calma, gente. Vocês estão botando a carreira na frente do boi. Calma. Qual era o programa dele? O programa dele não traz nada a respeito do meio ambiente. Mas vocês não conhecem o que ele vai fazer ainda. Mas o programa dele tá no site, qualquer um pode pegar. Mas aquilo pode ser mudado, gente. São 81 páginas, onde ele trata de vários assuntos e meio ambiente só aparece uma única vez atrelado a uma situação que não tem nada a ver. E hoje em dia, no mundo, qualquer política, qualquer economia precisa tratar desse assunto com muito cuidado. Então, é uma questão, a gente, como povo brasileiro, ficar de olho para que essa união entre economia e meio ambiente seja positiva. Vamos, então, mudar de assunto? Vamos para a cultura. As dicas do que fazer. Você já tentou botar 2 cachorros bravos dentro de uma sala? É mais ou menos o que vai acontecer se botar o meio ambiente. Exatamente. Deixa eles. Vamos com calma. Vamos agora um pouco de dicas para você com a Alice. Boa noite, pessoal. Quero falar de um evento que é um dos mais esperados pelos apaixonados por livros. É a Feira do Livro de Porto Alegre, que começa nessa quinta-feira e que deve atrair mais de 1 milhão de pessoas. E a feira ocorre até o dia 18 de novembro e a estimativa é de que 70 mil pessoas passem por dia na Praça da Alfândega, que fica ali no centro da capital. E além das centenas de bancas, vão ter muitas oficinas, palestras e seminários. E vale destacar que na sexta-feira, o Teatro Carlos Urbim, que faz parte da feira, vai ser palco do sarau Palavra e Música, que vai contar com uma apresentação da OSPA Jovem e com leituras de contos de Ivo Bender, pelas escritoras Marô Barbieri e Cristina Macedo. E a atração tem entrada franca e começa a partir ali das 6h30 da tarde. Muito bem, Alice. Marli Barcelos, depois da sugestão da Feira do Livro, eu tenho que passar a palavra para ti, né? Mas eu queria falar de outro assunto. Bom, tu quer me derrubar então, mas vamos lá. Eu tô pronto, Sobre o senhor Evo Morales. Evo Morales, presidente da Bolívia, um cocaleiro, um homem que veio da nação Aimoré e entrando no estilo populista, como outros governos, que inclusive tivemos aqui no Brasil, ele alça a presidência daquele país e se perpetua, inclusive, na presidência, porque ele quer ir agora para o 4º mandato. Então, os jornais bolivianos publicam a seguinte manchete: Evo Morales diz esperar continuidade de acordos econômicos e políticos com o Brasil no governo Bolsonaro. Ele diz o seguinte, que a integração esteve ótima com o Lula, a Dilma e o Temer. Diz ele, vamos retomar essa agenda como estamos fazendo com o Paraguai. Temos nossas diferenças ideológicas, mas acima disso estamos juntos para trabalhar pelos nossos povos. Esta é uma afirmação absolutamente ridícula, porque a primeira posição do senhor Evo Morales deveria ser: quanto nós estamos devendo pela expropriação das 2 refinarias da Petrobras que foram tomadas há anos atrás pelos soldados bolivianos, expulsando os diretores brasileiros que lá estavam trabalhando. Nunca foi acertado isso. O governo Dilma, o governo Temer, o governo Lula, tudo isso passou e nada foi dito. A imprensa esqueceu totalmente desse patrimônio brasileiro, como a Petrobras tem em outros países, como Pasadena, lá nos Estados Unidos, que é um monte de ferro velho que está abandonado e que a imprensa brasileira absolutamente esqueceu. O senhor Evo Morales, ele tem que ter caráter de presidente, representar o seu país e dizer, olha, eu sou presidente eleito, eu quero fazer um acerto, vamos descontar aí do gás que nós mandamos,
Eles mandam milhões de metros cúbicos de gás todos os dias para o Brasil. Vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo, como tem que fazer um acordo com o Paraguai, um novo acordo com o Paraguai a respeito de Itaipu e outros tantos acordos internacionais. Um acordo não pode ser ideológico de um país. A ideologia, ela faz parte da vida do ser humano, ok. Mas o que é que nós temos que fazer? Ver o resultado financeiro para o povo. E o resultado financeiro não é esse. Quando o Brasil perde, quando o Brasil dá milhões e milhões de dólares para Cuba, por exemplo, o Porto de Mariel, o que interessa para mim, brasileiro, para você, brasileiro, o Porto de Mariel? O que interessa o metrô de Caracas para nós? O que interessa todos esses bilhões de dólares que foram ejetados do nosso país para abranger uma política protecionista internacional para criar um mito que seria o senhor Lula? Então, esse senhor Evo Morales, dentro da sua compreensão, da sua dignidade, ele deveria dizer, quanto nós estamos... Vamos fazer um acordo, presidente, novo presidente brasileiro, porque não tenham dúvidas, se não foi paga ainda essa conta, ela será cobrada pelo novo ministro da Economia e o Bolsonaro, com certeza, vai fazer essa cobrança. Porque se ele não fizer essa cobrança, ele não faz jus àquilo que ele recebeu do povo brasileiro, que é a Suprema Magistratura da Nação ser o presidente desse país. Muito bem. Fala, querido. Não, eu só queria, porque o assunto que discutimos, eu recebi do Dr. Zélio Wilton Oxman, né, que trabalha, né, ele só diz aqui, sente que o Brasil ainda possui mais de 500 milhões de hectares de agriculturáveis e também temos a maior reserva hídrica do universo. Ele queria contribuir com a nossa discussão. Na discussão que estamos tendo aqui. Eu só queria complementar também uma notícia que trouxe ontem, que finalmente foi localizado o assassino daquela moça de 16 anos, que foi uma história que foi uma verdadeira novela trágica, que nós acompanhamos cada dia com um capítulo, mas a polícia estava muito mais avançada que nós, ela só não quis revelar porque estavam sob a égide da lei eleitoral e aí aconteceria aquilo, né? Não poderia prender, avisaria ele que a polícia já teria descoberto e ele teria exemplo do que nós trouxemos aqui, iria desaparecer. Mas foi esse o trajeto da menina. Ela foi para a festa, saiu, pegou um Uber, disse para as amigas... Ela pegou um lado errado. Ela tinha que voltar para Mogi e ela pegou para Guararema. Isso foi depois, né? Como é que ela chegou em Mogi? Estou te dizendo como é que ela chegou em Mogi mesmo. Ela não saiu da festa para Mogi. Bom, deixa eu tentar a minha sequência e tu me repara. Agora, tá, então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Ela saiu da festa mentindo para as amigas que iria ser buscada pelo pai. Sim. Essa foi a festa. Chegando lá, não estava. E a partir dali começava o desaparecimento. A notícia, Mani, que eu recebi é que ela teria pego um Uber e este Uber, então, lhe largou... Vocês estão falando de duas coisas diferentes, por isso que o Marco está falando. Escuta a história do da Rayane. Da Rayane. É a mesma história. É essa guria daqui? É a Rayane, 16 anos. O que ele ia fazer em Mogi das Cruzes? Ah, tá. Ela é de Mogi das Cruzes. E aí ela pegou pegou o Uber de carona, não foi Uber pago. Ela pegou o Uber de carona e largou ela na rodoviária. De Guararema. Exatamente. Nesta rodoviária, ela estava cambaleante, ainda provavelmente do álcool, e este rapaz, que não é menino, 28 anos, né, um professor em artes marciais ainda, né, viu ela cambaleante, se ofereceu para levá-la em casa. E ela aceitou. Aí começa a versão que só temos a dele, do Cafajeste, como diz o Marlon com muita propriedade. Só temos a versão dele, de que ela fez um sexo consensual, mas depois do sexo consensual, aí ela ficou brava, ameaçou que tinha um pai policial e por isso que ele a matou. Na verdade, né? Na verdade, não é uma menina de 16 anos, embriagada, de certo, ia fazer sexo consensual ou desconsensual. E ele, o requinte, que como ele tinha conhecimento técnico, ele primeiro fez uma gravata nela. E aí viu a pulsação e viu que ela não tinha morrido. Aí ele pegou o cadarço, olha os requintes. Ai, que horror! Do tênis dela. Do tênis próprio. O que eu digo, como a mente humana, ela é indecifrável. Porque esse rapaz tem 18 anos, ele fez isso e voltou a trabalhar. Ele voltou, porque ele estava trabalhando na rodovia, ele voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. E como ele se portou até os 21... Né? Mas isso que me assusta, dona Mari. Como é que ele viveu até os 28 anos como um cidadão normal, frequentou uma escola, foi professor de uma academia, provavelmente liderando os jovens. Como é que aos 28 anos emerge uma mente... não sei como descrever, mano. Mas o pior de tudo é que... Tem pior? Sim, ele era casado. É casado.
E tem um filhinho de 5 anos. Ai, que horror. Jogou futebol com o garoto no mesmo dia. No outro dia. Olha... A gente não sabe o que tem dentro. A gente não sabe. Não. E aí, Não sabe mesmo. aí bateu a polícia, o investigador chegou. Aqui mora fulano, mora, eu sou a esposa dele. Olha, ele fez isso e isso. Ela disse, não brinca. Ligou para ele, vem aqui em casa que eu quero falar com ele. Ele foi em casa. Foi preso, algemado na porta de casa e foi a esposa que chamou ele de volta. Vocês viram aquele caso, só pra gente terminar a parte trágica? Teve um caso dramático de uma menina de 5 anos que foi estuprada no Acre e... É bizarra a situação. A mãe devia para traficantes, devia R$2.000. Não tendo dinheiro, o que o traficante fez? Foi lá e simplesmente pegou a criança de 5 anos. E aí disse que era só para, enfim, para pressionar a mãe, que nada. Ele simplesmente devolveu a criança toda ensanguentada, assim, uma situação muito dramática. E vocês acreditam que a mãe não foi à delegacia, não registrou ocorrência? Nada. Quem fez foi uma tia que identificou o caso, foi a polícia e agora então a mãe também está sendo processada por estupro, por omissão, juntamente com esse meliante. Mas assim, é inacreditável uma situação como essa. Sociedade perdida. Agora voltando ao Twitter, hoje eu tô do Twitter. Os maiores tópicos, vamos colocar assim para as pessoas entenderem, né? As palavras mais faladas, enfim, mais tuitadas, se referiram hoje ao Marcelo D2. Marcelo D2 tuitou a seguinte frase: tô querendo tocar nesse assunto super delicado há alguns dias. E o negão do Bolsonaro, hein? Talvez seja essa a nova nomenclatura para o escravo da Casa Grande. Bater palma para o patrão, no caso aqui, lamber o coturno do capetão. Eu não sou racista, tenho até um amigo preto. E então as pessoas se revoltaram nas redes sociais e a hashtag mais usada foi Marcelo D2 racista. O próprio Hélio Barbosa, que é o deputado federal com o maior número de votos no Rio de Janeiro, é amigo do presidente eleito, deputado Bolsonaro, há muitos e muitos anos. Não é de ontem que eles se conheceram, ele não está ali do lado dele apenas para parecer que Bolsonaro não é racista. Eles são realmente amigos. Tem fotos deles, dos dois juntos, jogando futebol e tudo mais. E não é na campanha. E não é na campanha, não foi somente na campanha. Então as pessoas como a Juliana, uma negra, postou o seguinte: sou negra, sou carioca, sou pobre, não faço parte dessa sua ideologia. Hashtag Marcelo D2 racista. O Jean Carlos, sou negro, sou cearense e sou o eleitor do Bolsonaro. Não faço parte da sua senzala ideológica. @Marcelo D2. Sou pardo, sou nordestino, sou cearense e não faço parte da sua senzala ideológica. Hashtag Marcelo D2 racista. É hora de postar esse tipo de coisa? Como é que a pessoa fala isso, gente? É como eu digo, as pessoas não querem uma solução. As pessoas não querem uma solução. As pessoas não querem uma solução, as pessoas estão cobrando, estão jogando caminhão de coisas, estão dizendo um monte de besteira. Não, isso é uma hora absurda. Sabe, é uma hora absurda, é incitar uma coisa, incitar uma coisa que não existe, porque a pessoa não foi plantada na hora da... A pessoa já existe na vida do Bolsonaro há muito tempo. Então isso é feio, isso fica feio. É muito feio, muito feio. Que nem pro estudante de direito também, que gravou aquele vídeo bizarro, ameaçando matar, entre aspas, a negraiada. Assim, ó, bizarro. É um aluno do 9º ano da faculdade de Mackenzie, de São Paulo, e teve manifestação dos colegas, dos outros demais alunos, tanto pela manhã quanto pela noite, protestando contra esse tipo de atitude. A faculdade suspendeu o aluno por 5 dias, mas ele pode ser expulso, sim, da faculdade. O Ministério Público também já vai instaurar um inquérito. E ele era estagiário de um escritório, claro que por bem já foi. Já que vocês estão falando sobre alunos, sobre o James Stais nos manda aqui um trecho do que disse o Colégio Rosário. Ah, que bom. Né? Colégio Rosário. Nós falamos aqui, a Carla falou, trouxe aqui uma situação, enfim, e aí um dos nossos telespectadores está contribuindo. Diz assim, ó, o Colégio Rosário reconhece excessos e promete coibir atos partidários.
como tinha prometido em reunião da manhã com os advogados, fulano de tal e fulano de tal, que não interessa, o Colégio Rosário de Porto Alegre divulgou uma nota sobre as manifestações de segunda-feira no ambiente interno da escola. Todos eles de protesto contra o novo governo Bolsonaro. A nota alega que foram manifestantes contra e a favor. E avisou: no decorrer dos 2 atos, reconhecemos a ocorrência de situações em desacordo com o que é previsto em tópicos das normas de convivência, como, por exemplo, uso obrigatório do uniforme, organização de eventos sem autorização e promoção de política partidária. O Rosário informou que vai impedir novos atos do gênero e não voltará a tolerar manifestações de caráter partidário. Esses alunos chegaram com a camiseta preta por baixo da camiseta do Rosário, então eles não tiveram como identificar que todos só na hora, eles estavam com a camiseta. E teve uma menina de camiseta preta que arrancou de um outro aluno a camiseta do Bolsonaro e jogou no lixo. Tudo isso aconteceu dentro do Colégio Rosário. Falando sobre isso, hoje era para ser analisado o projeto Escola Sem Partido, uma das bandeiras do Bolsonaro durante já vários anos. Não conseguiram analisar porque deu confusão entre os que são a favor e entre os que são contra. Não tinha espaço suficiente, pessoas ficaram na rua, então resolveram adiar e tratar do assunto em outra oportunidade. Gustavo Vitorino, oi, tudo bem? Foi votado agora, o STF... Sim, então somos só as mulheres falando para umas gasguitas. Não, o STF estava decidindo agora à tarde, votando a ação tentada pela dona Raquel Dodge Dart contra uma das universidades, né? Das universidades. Das manifestações das... Eu, honestamente, fiquei triste, porque eu esperava uma postura mais progressista. Eu esperava uma mudança. Eu acho que o STF deveria ouvir os ventos da mudança, mas votou de uma forma mofada, com teia de aranha, com discursos proselitistas. Olha, assisti 2, 3 votos e larguei de mão. Eu vi que ia ser uma grande besteira. O que o STF está criando é um enclave dentro do Brasil, mais precisamente dentro das universidades públicas, onde vai se poder fazer tudo em nome da independência das universidades. Ah, bom, aí não vai dar. Ou seja, o STF mostrou que, a exemplo da nação, ele precisa mudar também. O STF hoje fedeu a mofo. Fiquei triste com a decisão do STF. E principalmente com os discursos. O que eu ouvi de bobagem, larguei de mão. Olha, fala, professor Mário. Eu só gostaria de falar a respeito de um ato praticado por uma mãe, se não me engano, no Ceará. Hoje, Dia das Bruxas, ela, a bruxa, com toda certeza, no Halloween, ela pegou o filho de 6 anos, 5, 6 anos de idade, e vestiu ele de escravo, pintou ele de preto e colocou marcas como ele tivesse recebido, tivesse sido açoitado, né? Açoitado, e tirou fotografia, levou para a escola e tal, e postou nas redes sociais. As pessoas enlouqueceram com essa mãe. Mas estão negando que o Brasil teve isso. Mas espera um pouquinho, o que é isso? Pegar um menino branco, colocar isso e fazer o menino passar por isso numa escola. Aí o menino chegou na escola com a mãe, não, é uma coisa terrível, sabe? Parece que as pessoas são antolhadas, o que essas pessoas pensam? E ela foi para as redes sociais criticar, xingar as pessoas. Vocês desconhecem a história do Brasil, vocês precisam ler mais, precisam aprender. As pessoas estão doentes, determinadas pessoas são doentes. Ela tinha que perder o pátrio poder, desculpe dizer isso, mas é a verdade. Não pode fazer uma coisa dessas com uma criança que não sabe, que não tem como se governar, se mandar. O meu repúdio a essa figura. Dona Magda, seguindo no STF, para que depois que saímos não voltemos. Hoje foi uma decisão muito importante, que eu vou dizer assim, num jargão popular, achei que foi uma pipocada do STF, Sim. Porque eles estavam com o abacaxi, porque terminou, nós já tínhamos noticiado aqui o inquérito contra o Temer na questão do MDB, da famosa propina de 10 milhões. E por que eu chamo de abacaxi? Porque caiu na mão do relator e como não há mais provas, encerraram-se tudo, só cabe uma decisão. Ou tu aceita a denúncia e vira réu, ou tu diz que não, e aí arquiva o inquérito e encerrou ali, né? E aí eles acharam uma decisão salomônica ali. Como o governo está para terminar dia 31 de dezembro, ele achou uma interpretação da legislação
de que quem está no exercício da presidência não pode ser processado por crimes que foram anteriores à sua gestão. Como este fato, essa propina, numa famosa janta do MDB lá, teria sido antes da sua assunção na presidência, ele não estaria submetido a ela. Então, o que fizeram foi suspenso, não sei se é essa expressão técnica, né? Suspenso até 31 de dezembro o inquérito. E então ele deixa de ser presidente e no dia 1º será remetido à instância comum, ao Ministério Público Federal ou estadual, dependendo do caso ali, mas já sem o foro privilegiado. E então este procurador, e não mais a ministra, a procuradora Raquel Dodge, e não mais o Supremo Tribunal Federal, julgará a matéria. Então, foi uma maneira de não ter que falar sobre um tema tão importante, foi sobrestar até 31 de 12 e cairá então para a Justiça Comum a decisão sobre o tema. Vamos dar voz para os nossos telespectadores um pouco aqui, ó. O Rafael Corrêa diz assim: Magda, sou de esquerda e sempre critico os americanos. Porém, cruzei com o pastor americano John Maxwell. Magda, li vários livros de autoajuda, porém nenhum me ajudou, tanto como os livros desse homem. Se você seguir os conselhos dele, você vai de gari até ser o homem mais rico da Terra, ser mais rico da Terra sem ver barro. Ah, Rafael, tá punk esse teu negócio aqui, mas tudo bem, vou respeitar, tudo bem. Que decepção com você, dona Magda. Soube que tá ficando com Vitrolino. Poderia pegar um gatinho lindo e charmoso, foi pegar esse velho feio e gordo. Rose de Canoas. Que agressividade. Que agressividade. A Rose de Canoas, que adora pegar no teu pé. Se eu fosse Vitorino... Não vai dizer bobagem. Não vou dizer bobagem. Quem disse bobagem foi ela. Ela atingiu uma pessoa aqui da bancada de uma forma muito cruel. Eu sou o Vitorino. Não, hoje vocês estão contaminados por alguma coisa. Mostra a cara dela. Chicão, Mostra a cara. Se ela é bonita, não faz isso. É um jacaré. Deleta ela, Vitorino. O que isso aí fazer contigo é o fim da picada. Chicão, assim, ela está falando graciosamente. Eu não achei com brincadeira, mas tu não tem que achar nada. É com o Vitorino e eu que estou falando. Eu tô defendendo o Vitorino. Mas tu não tem que agredir um telespectador desse jeito. Mas eu achei de uma forma grosseira. Mas tu não tem que achar, cara. É o Vitorino que é o... Mas o Vitorino é meu colega. Como se tu defendesse muitos colegas, né? Tu defende muito. Não, peraí, Chicão. Pode brincar com o Vitorino. Pode. É assunto meu e dele. Queria que ela fizesse comigo. Comigo não tem essa. Claro. Eu sou duro contigo, viu, queridinha? Calma. Dona Rose, desculpa. Dona Rose, se eu soubesse que ia descambar... Que eu sei atingir Porque a pessoa. tu é igual as loiras que acham que a pessoa tem que ser bonita pra achar o outro feio. Tem que ser bonito. Ah, não. Olha aqui, ó. Vocês hoje estão mordidos por alguma coisa. Jacaré com crocodilo. Não, olha, ridículo isso. Falando em Ridículo. Me arrependi de todos os elogios que eu te dei. Vamos lá, vamos pro filho. Continuar com o programa e continuar no teu coisa que é melhor. Vamos aqui as opiniões dos telespectadores. Mas tu não tens, que não é contigo, cara. Mas eu peguei a dor dele, porque eu achei muito cruel. Tu foi grosseiro comigo e com a pessoa. A pessoa foi muito cruel. Tá bem, Chicão. Tá bem. O que mais? O que mais tu quer falar? Porque a assiste cruel comigo. Comigo, buraco. Não, ela, tu não chama a atenção dela, Chicão. Desculpa, pra ela tu não existe. Manda a carinha dela pra me ver. Gente, olha aqui, ó. Segundo o nosso telespectador, disse o seguinte: vão botar gato. A Carla tá falando. Carla tá falando. Falta de respeito. É uma falta de respeito. Não, o ele não telespectador. A falta começou aqui. Olha aqui, ó. Vamos lá. Sobre o Ministério do Meio Ambiente junto com a Agricultura. Vão botar gato com pitbull. Já tá lá arrastado. Tu ainda faz um barraco? Que feio. Então deixa eles conversarem. Não, então deixa. Pois é, vamos conversar. Não, deixa eles, vamos ver. Posso falar? Não, Mário, deixa eu ver. Dona Magda, a dona Carla está inscrita para falar. Pois coitada da dona olha aqui, Carla. ó, não é nem a dona Carla, são os telespectadores. Mas vão eles não botar gato com pitbull. E sobre a igreja sem partido, questiona o nosso telespectador. E também a Tânia de Bagé. Boa noite, Carlinha e demais excelentes componentes desta bancada. Sou o #Moro na Lava Jato. Obrigada, Tânia. Carla, boa noite. Com relação à floresta amazônica, procurem saber e conhecer sobre rios voadores. Isso justifica a falta d'água em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, além das hidrelétricas, transposição do Rio São Francisco. Magda, fui hoje na Center Ótica e fiz 3 óculos. Olha, ganhou de mim. Eu tenho 5. Ótimo atendimento, armações lindíssimas e mais baratas em que outras óticas. Abraço a todos, é a Simone Costa de Porto Alegre. Quando eu falo, vocês não acreditam? Dona E Magda. mais, só mais uma. Muito justo.
Hoje é o dia das esposas e amanhã é dos esposos. Dia 31/10, dia das bruxas. Dia 1/11, dia de todos os santos. E na sequência será o dia dos maridos que postarem isso e a mulher pegar. Dia 2/11, finados. Olha aqui, ó, o Rogério Xavier diz o seguinte: o Grêmio sabe que não vai levar. O que o Grêmio está fazendo é tirar o foco do péssimo futebol apresentado. Deveriam usar este tempo para dar mais qualidade e preparo para o time do Grêmio. Pelotas, e não assinou, é o Rogério Tarouco Xavier. E aqui agora uma informação que eu achei muito boa. O plenário da Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou hoje, por 21 votos favoráveis, 6 contrários e uma abstenção, o projeto de lei de autoria do vereador Moisés Barbosa, que tem como proposta aprovar novas regras para podas de árvores. Graças a Deus. Sabe? Porque é impossível, tu não pode tocar numa árvore, tu não pode fazer nada, elas destroem as calçadas, elas derrubam coisas no chão, as pessoas escorregam, caem e se quebram. Graças a Deus, vamos ver. Alterado, então, o regime urbanístico para a área no extremo sul da nossa capital. Mário, tu querias falar, eu não deixei. Amanhã começa a Feira do Livro, né? Já foi citado aqui pela nossa Alice. Amanhã é a grande festa brasileira do livro, a grande festa internacional, a maior feira latino-americana a céu aberto de livros, né? Coisa fantástica, espetacular. E hoje é aniversário de um dos homens mais extraordinários desse país, Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade escreveu, para que as pessoas saibam, um poema em homenagem ao Mário Quintana. Ao Mário Quintana. Só um pedacinho aqui. Ele diz o seguinte: num bar fechado há muitos e muitos anos e cujas portas de aço bruscamente se descerram, encontro como eu nunca vira o poeta Mário Quintana. Tão simples reconhecê-lo, toda identificação levanta. O poeta levanta seu corpo, levanta o meu. Em algum lugar, coxilha, montanha, vai corejando amanhã. Rorejando, desculpem, amanhã. Então, apenas um pequeno trecho, que eu não vou ler toda, que é quase um conto, né, a respeito do Mário Quintana, porque os dois eram admiradores, né? Porque todo o homem inteligente, todo o homem culto, todo o homem que é diferenciado dos outros através do conhecimento, o que ele faz? Ele aprecia e gosta de pessoas cultas, tanto quanto ele, ou mais do que ele, ou menos que ele. É verdade. O conhecimento, eu sei o que o senhor quer dizer. Mas eu quero fazer a minha homenagem ao Carlos Drummond de Andrade, quero fazer a minha homenagem à Dona Maria Carpe, a patrona da Feira do Livro de amanhã, e hoje é aniversário do Carlos Drummond de Andrade. Eu tenho essa antologia que eu ganhei de presente, que era do Tatata Pimentel, que eu vou guardar. Esse é um dos livros que tu ganhasse, né? Eu ganhei. Mais um presente. Tem uns presentes para mim na portaria hoje que eu vou apanhar na saída. Muito obrigado. Marne, tem coisas para ti também aqui, ó. Muito obrigado. E Carlos Drummond de Andrade, quem nunca leu ou quem nunca versejou? Como o nosso Russo, eu tenho certeza que ele, como é um admirador das coisas bonitas, das mulheres bonitas, deve ter dito alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade. E filo por que quilo? Filo por que quilo? Moacir Hack, de Pelotas. Fala. Não, eu ia falar sobre o Carlos Drummond de Andrade. Também um parágrafozinho de uma poesia que eu amo. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, a noite sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, você que faz versos, que ama, protesta, já está sem mulher, já está sem amor, já está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. E a noite acabou, e a noite sumiu, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora você que é sem nome, você que faz versos, que ama, protesta, já não pode mais. É uma partezinha, adoro, José. Moacir Hack, de Pelotas, diz assim, ó: sou fã número 1 do Marne, gosto de todos da bancada, mas ele é meu ídolo. Aqui em casa paramos tudo que estamos fazendo para ver o programa. Grande abraço. E recebemos também uma carta, daquelas que eu gosto, escrita à mão. Porto Alegre, 30 de outubro, aos cuidados da Maída Beatriz. Primeiramente, quero parabenizar essa emissora pelo alto nível dos componentes da mesa, que apresentam o programa Atualidades Pampa. Vocês conquistaram uma grande parcela de telespectadores pela maneira correta e profissional
com a qual colocam e debatem os assuntos. Gostamos muito de vê-los diariamente, não sei o que é de nós, com a simpatia própria de cada um. Recebam o nosso abraço, senhor Telmo Soares e família. Muito obrigado. Muito obrigada, né, pela generosidade e o carinho. Posso seguir? Pode, claro. Quero fazer uma pequena digressão sobre o partido hoje nominado de MDB. Este partido, ele, para os mais jovens, talvez não consigam dimensionar a sua importância e vê-lo agora, no ocaso, estar reduzindo-se. Né? Quem viveu a sua formação, para que possam entender, quando começou a redemocratização nesse país, nós estávamos divididos em quem apoiava o movimento militar, quem apoiou, e quem não apoiava. Então, era todos juntos, não havia ideologia. E existia, então, a Arena e o MDB. E o MDB foi crescendo a ponto de, em 1986, conseguir eleger todos os governadores. Lembra disso, Mário? Em 1986, ele elegeu todos os governadores, com exceção do estado de Sergipe. E ali que eu digo que nós perdemos, porque se a gente queria uma homogeneidade, se nós queríamos que alguém detivesse o poder e pudesse fazer as alterações, que eu considero termos perdido um momento histórico naquele momento, porque este partido tinha o poder, tinha a maioria, podia aprovar, fazer as alterações, fazer os avanços. Recém-terminado o regime militar. Exatamente, eu dei o ano, 1986. Isso. Não conseguiu, sobreveio o Collor. Este partido agora tentou, para esquivar-se, por estar muito envolvido nos processos da Lava Jato, tentou tirar o P do seu nome, porque ele passou a chamar-se PMDB e ele voltou agora a chamar-se MDB. E o que se viu nas urnas foi uma redução de 65 deputados para 34 e de 18 senadores para 12. Está culpando a gestão Temer, mas na verdade ele tem que olhar para a sua própria história também. Na continuidade, hoje o Ciro Gomes deu uma declaração para a Folha, e uma entrevista, né, para a Folha de São Paulo, falou bastante coisa. Disse que foi traído pelo Lula, que foi convidado para fazer esse papel ridículo que fez o Haddad e que não aceitou. E que o Lula, então, traiu ele quando ele fez com que o PSB não apoiasse a sua candidatura. Disse ainda que, perguntado se ele poderia se unir às esquerdas, né, na oposição, ele disse que não vai se unir com esquerda nenhuma. Afirmou que alguns apoiadores do Lula, como Gleisi, Leonardo Boff, Frei Beto, são bajuladores. Disse ainda que avisou ao ex-presidente Lula da roubalheira dentro da Petrobras, entre outras coisas. Agora ele é o santo da hora. Fala, Roberto. O desemprego cai, e cai bastante, porém a informalidade bate o recorde do nosso país. É algo bem adequado ao momento que a gente vive. Nós estamos saindo de uma grave recessão e os números indicam. Nunca tantos brasileiros trabalharam sem a carteira assinada. É uma pena. 500 mil de pessoas saíram do desemprego, mas 37 milhões de brasileiros estão na informalidade. Desse total, quase 19 milhões trabalham por conta própria, 11 milhões e meio estão no setor privado, 4 milhões são trabalhadores domésticos e 2 milhões e 600 mil estão no setor público. Então, está aí um resultado importante, a gente já percebe uma diminuição no índice de desempregados, hoje são 11,9 milhões. E ainda assim tem muito a ser feito. Vamos ver o que vai ser feito no próximo governo, porque o Paulo Guedes diz que vai, com certeza, conseguir empregar 10 milhões de trabalhadores em pouco tempo. Tomara. Precisamos muito. Falando de governo agora estadual, tem uma pauta bem importante, uma pauta bomba para o nosso governador eleito. Será... vai ser votado na semana que vem um reajuste, uma reposição de 5,58% para Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, que equivale a 132 milhões ano. Para vocês terem uma ideia, o governador atual fez todo um reajuste, toda uma revisão fiscal e encerrou 9 fundações, uma autarquia e uma companhia que
resultou numa redução de gastos de 146 milhões. Então, a gente corta... Não mata não, não é pra matar não. Aqui, Bill, aqui, Bill. Mata não, viu, Bill? Não mata não, mata não, mata não. Não mata não. Ajuste sim. Olha, isso aqui não tem veneno, o veneno tá brincando. É facinho, mano. Facinho, maninho. É facinho, maninho. Ver as caixinhas. Claro. A gente tem que ver o todo. Exatamente. Não adianta ver, esta área, ou o judiciário tem recurso próprio. Não, a gente tem que ver o Estado. Mas essa é uma visão do setor privado. Quantas vezes no setor privado a gente negocia dizendo, bom, esse momento a empresa não está podendo fechar um negócio nesse valor, vamos baixar aqui, vamos baixar. Quer dizer, no setor privado a gente negocia porque a gente enxerga o todo. Cadê essa visão no público? Se o público não tiver, a gente não vai arrumar as contas. Com as contas não arrumadas, ninguém vai investir no nosso país. Não adianta. É uma questão, assim, ó, de matemática, não é? A solução realmente é cortar custos, é fazer o que a gente faz na nossa casa. Ganhou X, não dá para querer gastar Y. Tu tem que ficar dentro do X, se possível, né? Vamos com a Alice e mais uma dica no programa? Vamos lá? Vamos conferir? Magda, a Fundação Iberê Camargo vai abrir também nesse feriado. Então, de sexta-feira até domingo, a instituição vai oferecer workshops, sessão de cinema e exposições. E o destaque da sexta-feira é uma oficina de duplas que convida as pessoas a percorrer a fundação com uma venda nos olhos para soltar a imaginação. No sábado vai ter uma oficina de desenho com modelo vivo. E no domingo, o Cine Iberê lembrando que o Iberê funciona sempre das 2 da tarde até as 7 horas da noite. Quem quiser mais detalhes das atrações, pode acessar o site iberecamargo.org.br, que lá tem todas as informações. O comissário foi preso, o delegado e agentes são afastados por cobrar para liberar suspeitos de prisão. Esse foi, assim, um resultado parcial da Operação Flagrari, que cumpriu 5 mandados de busca e apreensão. Um comissário, o delegado e um agente. A operação cumpriu esses mandados em Canoas e em Porto Alegre. Conforme a apuração da Corregedoria da Polícia, os investigados atuavam na Delegacia de Pronto Atendimento de Canoas e cobravam valores de suspeitos de crimes para que não fossem presos em flagrante. Em outros casos, exigiriam valor para estipular preço para fiança, e assim vai a notícia, e assim vai a corrupção a pleno dentro da polícia também. Aí não adianta a gente querer ter segurança, ter projeto, ter não sei o que. A teoria na prática é outra. É isso que eu digo. Agora, eu recebi, tentei achar aqui, mas eu lembro mais ou menos um post que eu achei maravilhoso. Antes da eleição, assim, ó, eu não tenho medo, hashtag ele sim ou hashtag ele não. Eu tenho medo do Bressan. Antes da eleição. Não, e o Júlio de Oliveira... E o Bressan tá passando em todas as coisas por aqui hoje. E o Júlio de Oliveira pergunta o seguinte: oi, Carla, mandei um WhatsApp, mas se você não ler, por favor, pergunte ao Ruschel o que faz com um jogador comprometedor como o Bressan. Ele tem que continuar no Grêmio, pois não é a primeira vez que esse jogador prejudica o clube. Carla, eu vou te dizer assim, para você, para quem me acompanha há mais de 20 anos, eu não faço análise técnica pejorativa de um jogador do Grêmio. Por critério, até por ser conselheiro do clube e por ele ser um patrimônio do clube. Eu só quero lembrar que nenhum jogador chega lá e diz assim, quero jogar no Grêmio e joga. Não, ele é contratado por alguém, ele é mantido por alguém, ele é escalado por alguém. Então, eu normalmente não faço isso. E avaliado por profissionais da área. Então, esse menino teve uma atuação catastrófica ontem, evidente, né? Também teve outras atuações ruins,
né? Ele sinaliza que o nível de exigência que o Grêmio, pelo tamanho que atingiu, joga partidas de muita competitividade e importância, onde ele não dá resposta. Mas, insisto, ele está lá porque alguém celebrou o contrato e lembro, o Grêmio ano passado renovou por 2 anos o contrato com ele. Ele fez um contrato anterior e agora foi renovado. Então, muito antes de culpar o menino, analise-se quem o contratou e quem o manteve. Olha, as pessoas hoje, elas estão mais loucas do que o normal. Eu também. Porque, olha só, as pessoas estão agressivas hoje. Não sei o que é, estão malamadas, alguma coisa. Dona Magda, boa noite. Embora o coiso tenha se elegido pela cegueira moral desse povo malfadado, a miséria, ainda acreditamos na soltura do nosso presidente Lula. Tenho certeza que o coiso Bolsonaro vai dar motivos de sobra para a resistência pedir impeachment. E ele vai sair pela porta dos fundos. Não tem desculpas para não ler. Isso é para mim. Ou é por covardia ou por parcialidade. Ele não, Lula livre, Carlos da resistência. Tá, querido? Ô, Carlos, tem 2... Vocês pedem chuva com vento. Eu tento não ler. Ô, Carlos, leva a resistência lá, que tem 2 chuveiros queimados lá em casa. Tô precisando de uma ajuda, porque tá cara. A resistência. Aliás, uma moça botou uma... Não, a resistência custa X e para colocar a resistência custa 3X. 3X. A moça botou uma foto aqui agora. Eu vou pra noite de Halloween, coisa e tal. Tá? Aí botou uma foto dela, a cara limpa, e botou uma foto maquiada. O Gaiato botou embaixo assim, tá mais bonita maquiada. Ai, que horror! Que horror, fala. Eu vou trazer um dado que eu acho que a Luciane vai gostar. Tem um setor, Luciane, que cresceu muito e, não obstante toda essa situação que a gente vive de falta de emprego, está empregando e está ganhando dinheiro, que é o setor do comércio eletrônico. Ou seja, hoje o supermercado online, por exemplo, está vendendo e está lucrando muito mais do que propriamente os supermercados ali ao vivo e a cores. E é um setor que tem a tendência a só crescer nos próximos anos. E comércio eletrônico, supermercado, ó, tô dentro, porque não tem coisa pior do que fazer supermercado, ó. Eu não quero... Eu só quero dizer o seguinte, que estão lançando... Horrível. Sábado à tarde, 6 horas, a área de congelados é muito legal. Eu só queria dizer ali, que estão lançando igreja sem partido, escola sem partido, eu vou lançar o Ruxa sem partido. Eu sou de todos. Sou de todos. Palhaço. Olha aqui, deixa eu só mandar um beijo pro Júlio Correia. Se o alvará já estava rolando. É a terceira vez que ele manda um recado carinhoso, enfim, e eu não vi nos outros dias. Então agora eu quero mandar um beijo muito especial pro Júlio Correia e pedir desculpas de não ter lido antes as coisas dele. Maida, eu queria só comentar com o Marne. Tu viste que, independente daquela discussão sobre Venezia, se está afundando ou não está afundando, hoje me deu uma dó de ver a Praça São Marco 149 centímetros acima do mar, 70% de Veneza, de todos os canais. As pessoas estavam em alguns lugares com água na cintura. Literalmente na cintura, não é força de expressão, na cintura. Agora, as fotos tem estão nos épocas que o mau cheiro é grande ali, né? Naqueles canais. Eu que saí correndo daqui para assistir o meu tricolor ontem de moto, também voltei com água na cintura. Que chuva, pessoal! Que chuva! Mas foi para lavar, Tenho fotos, mas guardei comigo. Guardei gripado, né? Não, e assim, ó, e a chuva ficou pior justamente na hora que a gente tinha que sair para a rua. Ou seja, com a cabeça inchada, já querendo matar meio mundo, sabe? Era uma chuva que tu não enxergava o passo da frente. Depois dessa água toda, aí eu tenho uma piadinha. Vamos lá. Foi Seca? uma tia minha que já tem uma certa idade, que postou, tá? Não fiquem bravos. Não sei quem inventou essa bagaça de melhor idade. Melhor idade, uma pinóia. Acho o papel e perco a caneta. Quando acho a caneta, já não sei mais onde eu coloquei o papel. Quando eu consigo unir os dois, cadê os óculos? E quando acho os 3, já não me lembro mais o que eu ia escrever. Oi? Daí é braba, aí mesmo. Aí é braba. Mas se a idade chega assim, é ruim mesmo.
Assim é ruim, mas às vezes não é, né? Só é o bom bem humor assim. que ela demonstrou no texto, ela tá muito bem. Só Que legal. Falou aí. Ainda aqui no... Ó, tonteou o Vitorino não conseguiu acompanhar o raciocínio. Não conseguiu. Hoje ele tá devagar, gente. Foi muito rápido a coisa. Boa noite, bancada Tá linda. doentinho, tá Parabéns pelo comentário sobre o jogo do Grêmio. Falou tudo. Abraço, Camargo, Santa Rosa. Boa noite, o Rush, bancada. Acho que a questão do unificação. A unificação. É a unificação pessoa... do meio ambiente e agricultura. Estão colocando a carreta na frente dos bois. É pouco tempo para se dar uma linha, os ministérios. Porém, tem que ver resultados, diz o Tiago de São Leopoldo. E ainda, o nosso telespectador, que é realmente de esquerda, se declara, mas é super... O Carlos, né? Sim, o Carlos super é Prates, né? Exatamente, colocou Thomas ou Prates, Thomas. Eu acho que é Thomas Prates. Thomas Prates. Boa noite, Carla. O Onyx Lorenzoni confessou que recebeu propina da JBS. Será verdade. o chefe da Casa Civil. Tá certo, foram só 100 mil reais. É troco. Com relação ao Onyx, desde sempre, ele foi o único até agora que eu lembro de ter dito. Assumiu. Eu recebi propina. Foi e comprovou. O único até hoje. Quem mais que fez? Peraí. Não foi propina. Foi caixa 2. Ele recebeu uma doação e ele não estornou essa doação, exatamente. como fez o Bolsonaro. Ele disse, sim, recebi a doação e não estornei. Não era propina. Não era, o nome tá dentro da errado. lei, estava declarado, mas ele se apropriou dos recursos. Ou seja, ele não fez nada de ilegal. Não fez. Não fez nada de ilegal, na verdade, não. Enfim, Onyx Lorenzoni foi o único que realmente assumiu. Olha o conceito de ética da doutora Luciana. Olha o conceito de ética da doutora Luciana. Foi a única pessoa que assumiu. A política ela tem regra própria. Eu aprendo com o Marco Garcês. É que para mim não está. A política tem regras próprias. Por isso que eu estou dizendo, estou só lembrando o seu conceito, não a minha opinião a respeito do futuro chefe da Casa Civil é de que, nesse momento, ele acertou. Porque não existe a mudança se não confessar o erro. E pedir desculpas. Exatamente. Agora tem muita gente que roubou e continua dizendo que não roubou. Mas alguns estão na cadeia, todo mundo contra ele. Puxa, como é que é? Pode não ser ilegal, mas pode ser, talvez seja amoral, né? A moral é pior, né? Exatamente. A moral é para matar. Dona Magda, fala, querido. Eu tenho uma notícia do Rio de Janeiro, do governador eleito, o ex-juiz federal, Wilson, né? Que quer colocar câmeras nos bonés dos PMs do Rio de Janeiro. Isso deve custar uma fortuna, não sei quanto vai custar não isso sei, aí. Não, acho que não é caro. Não é caro. Em Londres, o uso delas, que permite abordagem ao suspeito que seja totalmente gravada, fez cair em 93% as reclamações da população contra os policiais. A minha preocupação é perder muito tempo nos deslocamentos e tal, né, de casa. Primeiro ele disse que não queria morar, que continuaria morando no Grajaú, que é um bairro... É da Zona Norte, né? O Grajaú é Zona Norte, né? Lá da Tijuca. Logo depois da Tijuca. É um bairro bom, inclusive. Mas quando eu falei aqui que ele foi visitar o Pezão, o governador Pezão, para conhecer o Palácio das Laranjeiras, o Palácio Guanabara, ele já... que insinuou que queria morar ali, pois ele disse que queria, depois que não queria mais. Agora, vai deixar de morar naquele lugar maravilhoso, ali no meio daquelas árvores maravilhosas, ali, com toda a estrutura, inclusive de segurança, que tem o palácio, para morar num apartamento ele no vai Grajaú. Ele vai morar no Palácio das Laranjeiras, né? Que é melhor que... é melhor que o Palácio Guanabara. O Palácio das Laranjeiras fica num parque no alto do Cosme Velho, porque a segurança tem que fica reforçada. Atrás do estádio do Fluminense. Do lado do estádio do Fluminense é o Palácio Guanabara. Fica no bairro Então ele vai para o Laranjeiras. Isso, na Rua das Laranjeiras. Que é maravilhoso. Ao lado. Sim, ali é belíssimo, coisa e tal, mas ali é a sede administrativa, né, do Executivo. O Palácio Guanabara. Na Rua das Laranjeiras é o Palácio Guanabara. Ele vai para o Guanabara. Não, ele vai morar no Palácio Laranjeiras. Que fica num parque no alto do Cosme Velho, perto da antiga residência do jornalista Roberto Marinho. É um parque O que acontece, Marli? Esse juiz está anunciando medidas enérgicas. Ele deu uma entrevista hoje e disse, não adianta me cutucarem, eu vou botar atirador, porque ninguém que está com uma metralhadora ou um rifle na mão, que é coisa boa. Vou mandar atirar, sim.
Então, ele vai começar a sofrer pressão, porque os grupos criminosos do Rio de Janeiro são muito fortes. Vão tentar matar. Mandam, né? E aí o que vai ter... Derruba um helicóptero, ele vai ter que ter uma proteção muito, mas muito grande. E o Palácio Laranjeiras é bem isolado, proporciona isso. Já o Palácio Guanabara menos, eu não e a sei casa quem dele menos ainda. Eu não sei nem quem é o vice dele. A propósito de segurança, está no osul.com.br, que você sabe. Tem a informação 24 horas, sempre atualizada, não custa absolutamente nada. Você tem que baixar o aplicativo na plataforma que você usa e a hora que você quer, você confere. Entre as notícias que estão no Ossul, está a de que o presidente eleito, Bolsonaro, já pode usar aviões da Força Aérea Brasileira. Foi o que disse o Ministério da Defesa. O comando da Aeronáutica autorizou que o presidente eleito Jair Bolsonaro utilize aeronaves da FAB para deslocamentos no país e também no exterior. Essa decisão de solicitar autorização para o uso de aviões da FAB desde agora, 2 meses antes da posse, obviamente que foi motivada pela falta ou pelo medo de faltar segurança para o presidente. Se tentaram matar ele, já tentaram, agora exatamente. MST, o Boulos e a turma de invasores dele. Ele terá à disposição pelo menos 4 modelos de avião da Força Aérea, com diferentes configurações e capacidades. Aí diz aqui o tipo, cada um, enfim, mas de que ele faça sempre, a prioridade é que os seus deslocamentos sejam feitos de avião e avião. Por uma questão de segurança. Por uma questão de segurança. Agora, eu vi a entrevista do general Mourão. Não sei se é bom negócio matar o Bolsonaro, não. Agora, o Mourão estava bem pianinho, né? Eu ia dizer. O Mourão na segunda-feira... O Mourão na segunda-feira e na terça-feira estava bem pianinho. Mas nos 2 primeiros anos, aí convoca-se novas eleições. Só depois dos 2 primeiros anos, é que daí no terceiro e quarto, é que assume o vice. Até lá... perigo. A diferença do Bolsonaro é que o Bolsonaro decide. Ele tem um temperamento assim, ele tem um temperamento disciplinado e disciplinário. Ele é uma pessoa diferenciada. Ninguém chega onde ele chegou de graça, né? Ninguém e com todas as bobagens que ele falou. Exatamente. Porque o que ele disse... Vitorino, ele disse muita bobagem. Eu sou fã dele. O que ele falou, pelo amor de Deus. Mas também soube reconhecer. Sim, eu conheço o Bolsonaro. Ele participou dos meus programas de rádio no Rio de Janeiro, almocei com ele, desde antes, quando ele era o vereador no Rio de Janeiro. Para ser vereador no Rio de Janeiro, o Vitorino morou lá também muitos anos, sabe, precisa ser um articulado, precisa conversar, precisa bater, mas não é aquela figura que foi mostrada ali. Agora, que ele disse um monte de bobagem, disse, e os tiros que ele leva por aí, tiros que eu digo é na agressão de muitas pessoas. Quando ele era vereador do Rio de Janeiro e tinha sessões com o revólver na cintura, a segurança dizia, o senhor tem que tirar isso. Tira de mim. Vem, tira. Aqui, mas ele é assim. Dona Magda, Oi, fala, querido. As empresas de... Não sei se não, acho que já foi. Não, eu ia dizer que as empresas de cobrança estão lançando também uma vontade, uma esperança com o novo presidente, né? Porque este ano que passou reduziu em quase 20% o índice de cobrança. E eles acreditam exatamente ao desemprego, à insegurança reduziu o índice de cobranças. De cobranças. Não pagaram, as pessoas não pagaram. Não. Eles são uma associação de recuperação de crédito. Então eles têm o que eles recuperaram em 2017, em relação a 2018, caiu 20%. Eles não conseguiram manter o mesmo nível de recuperação. E acreditam isso ao desemprego, né? Que as pessoas estão mais inseguras de celebrar uma negociação porque não sabem se terão um emprego para pagar aquele acordo, né? Então, também estão acreditando na esperança no novo governo, no reatação dos negócios, de abertura de vagas para os trabalhadores, então que esses índices possam se estabilizar. Porque a cobrança, embora tenha se sofisticado cada vez mais com esses escritórios, hoje, até impertinentes, né? Escritórios distribuídos pelo mundo inteiro, com 1.000, 2.000 funcionários com cobranças, né? Não conseguiram nem manter os próprios índices de cobrança. Vamos ao programa e a Alice já está a postos com mais uma boa sugestão para você colocar aí na sua agenda e conferir. Ela sempre tem uma boa sugestão, entrada grátis, enfim, sempre é boa, né, Alice?
Isso mesmo. Eu tenho, na verdade, uma opção, uma dica de comédia teatral que vai ter uma curta temporada aqui em Porto Alegre. E a atriz Luana Piovani é uma das protagonistas do espetáculo Ele Ainda Está Aqui, que é uma comédia que tem como tema principal a família. E a apresentação gira em torno de 3 irmãos que são bem diferentes e que eles se conhecem a partir da morte do pai. E o que une os 3 é o mesmo pai, ou melhor, a mesma herança. E a história promete divertir e emocionar, ao abordar temas como ambição e ausência. E a peça vai ser apresentada de sexta a domingo no Teatro Unicinos, aqui em Porto Alegre. E na sexta e no sábado vai ser apresentada às 9 horas da noite. Já no domingo vai ser às 7 horas da noite. Magda. Oi, muito bem. A Luana Piovani, o Facebook dela é uma festa, né? Ah, é? Ela deu, depois da eleição do Bolsonaro, ela deu uma enquadrada geral na oposição. E na Anitta, ela deu um bico. Não é o Face, é o Instagram. Ela usa mais o Instagram. Não, mas o que está reproduzido era... bom. Eu acho que é não tenho Instagram. certeza. Ela é muito atual. Mas ela deu um bico na Anitta, deu um Pra quem bico. quiser ver e seguir a Luana Piovani. Ela é mal criada mesmo, ela não leva Mas essa forma foi, pra casa. né? Não, mas ela sempre dizia, foi, né? gente, eu até queria votar no Haddad, mas olha quem é o chefe de campanha do Haddad. É o cara da Petrobras. E é exatamente, né? Era o chefe da campanha. Então, assim, não dá, gente, não dá para votar no Haddad. Ela dizia. Então, ela realmente peita uma classe inteira de artistas. E ela peita não só a política, mas os maridos também que sofrem com ela. Você sabe que ela é do signo de Virgem. Ela é braba. Ela é braba. A Regina Duarte, que também se manifestou, que daí sim tirou foto abraçada com o Bolsonaro e que também foi rechaçada porque disse que enxergava no Bolsonaro. E eu me identifiquei com a Regina Duarte porque ela enxerga no Bolsonaro um perfil de um homem turrão, sabe aquele homem grosso, aquele homem assim que não tem polimento, mas não é que é ruim de coração, não é que tem má intenção, não é que não é nada disso. É um homem tosco, mas não que seja errado, não que seja racista, não que seja homofóbico, não que seja fascista e tudo mais. Ele não tem filtro, mas né? ela aquele livro rechaçada. Marne Barcelos, que você recebeu de presente, Dr. Thomson Flores, presidente do nosso tribunal, estava nas mãos do Bolsonaro numa das entrevistas dele. E eu lembrei esse processo de associação que é inevitável. O Churchill era o homem adequado para aquele momento na Inglaterra. Tanto que, fim da guerra, os ingleses não o reelegeram. Não, é verdade, é verdade. Ele era o primeiro-ministro adequado para aquele momento. Então, assim, não sei se o Bolsonaro vai ser um bom gestor, mas ele é o cara para essa hora. Sim. Alguém que sabe que bota o revólver em cima da mesa aqui, ó, vamos resolver. Claro. Vamos resolver porque está demais o negócio. Olha o STF hoje. Criou o enclave dentro das universidades brasileiras. Alguém tem que acabar com essa papagaiada. Eu só gostaria de, agora falar nos aniversariantes, mas antes eu entrevistei, há alguns anos atrás, lá em São Paulo, na TV Record, na época eu estava na TV Record, a Regina Duarte, né? E eu disse, Regina, você foi a namoradinha do Brasil e tal, fiz uma pergunta para ela. Como é que é a arte de sobreviver na TV Globo? Ela disse, a arte de sobreviver é a arte de engolir sapos. Se a Regina Duarte diz esse tipo de coisa, assim, imagina os outros, A vida é assim. Isso é verdade. A vida é assim, não vai ser lá que vai ser diferente. O John Keats, poeta britânico de aniversário no dia de hoje, já falei do Carlos Drummond de Andrade, Norodom Sihanouk, rei do Camboja, estaria de aniversário hoje também. Bud Spencer, ator e nadador italiano. Lembram? Bud Spencer, aquele gordinho que fez dupla com Terence Hill, fazendo aquelas... era muito engraçado, né? Era muito... Esse era o mais fortinho, aquele, né? Aquele que com muita pasta, molta pasta. Também de aniversário o Michael Landon, que era um ator, escritor e produtor americano. A Valdez de Barros, né? Atriz, completando hoje 78 anos de idade. O Sidney Rezende, jornalista brasileiro, 60 anos. Rob Schneider, ator norte-americano, 55 anos. O Dunga, um abraço. O Dunga está completando hoje 50 anos. Eu adoro ele. Quantos anos? 55. Ele é jovem? 55 anos. Dermot Mulroney, que é um ator americano. A Vanilla Ice, o rapper americano também. E a Larissa Maciel, aqui de Porto Alegre, que a atriz explode na Globo, naquela série da Maísa, né? Completando hoje 41 anos de idade. Todos nos signos do Sérgio Moro não está de aniversário hoje? Não, aqui não tem nada do Sérgio Moro aqui. Ele já fez, né? Em setembro, o aniversário dele? Eu vou dar uma checada, mas tem um aniversariante importante.
meu amigo Toninho Português, presidente do Gondoleiros, está de aniversário hoje. Toninho, parabéns. Muita saúde, paz, em meu nome, em nome do Ayrton Russo, de toda a bancada. Já vai. Mil felicidades, Toninho. Deu aí, Marne? Deu. Vocês estavam falando agora sobre justiça, sobre mudança, sobre o que precisa, e eu me lembrei que nessa próxima quarta-feira, no Tá na Mesa da Federação, o tema será o papel do Poder Judiciário na atual conjuntura brasileira. E os convidados, os palestrantes, serão Fábio Prieto, desembargador federal, ex-presidente do TRF da Terceira Região, e o jurista Miguel Reale Júnior. É um encontro de gente grande, de gente grande e imperdível. Quarta-feira que vem, na Federação. O Pietro tem uma visão bem disruptiva em relação ao Ministério Público, Judiciário. Então, bom, o Miguel Reale dispensa comentários, né? Ele é maravilhoso. Então, eu recomendo, acho que vai ser um evento para os juristas e para os interessados no tema. No atual momento que nós estamos vivendo, é um tema que todo mundo quer tratar, né? Quem não queria encontro eram os advogados do Guido Mantega com o Moro. Com o Moro. Ele não queria esse encontro. Eles tentaram de todas as formas tirar aqui da delação dos executivos da Odebrecht sobre a guarda do Moro aqui do processo no Paraná. Tentaram levar tanto para o Distrito Federal como para São Paulo. E a segunda turma, já com a nova composição, agora com a Carmen Lúcia, por unanimidade, manteve as delações da Odebrecht em relação ao ex-ministro Guido Mantega no Paraná com o Sérgio Moro. Tu ia dizer alguma coisa, Roberto? Acho que quando o Russo abriu a boca, tu ia entrar mas também. Então foi uma grosseria que eu me desculpo tu desde não já, viste, dona mas Marta. agora ela fala. Não, mas é o seguinte, os É imóveis de até 1,5 milhão, em julho, o governo federal havia dito que iriam ser possíveis de buscar financiamento pelo FGTS. E ontem ele já mudou. Ele disse que pode ser a partir de ontem, que era segunda-feira, anteontem, desculpa. O que acontece? O mercado imobiliário estava completamente parado. Porque na medida em que tu poderia pegar um financiamento via FGTS com um juro muito mais em conta, por que tu vai comprar um imóvel agora se tu pode comprar a partir de janeiro? O que acontece? Com essa medida, eles querem dar uma guinada no mercado imobiliário, que por sua vez vai dar um fôlego na construção civil, que é um dos maiores empregadores do nosso país. Porém, tem que ter cuidado, tem que ter cautela, porque o FGTS, se tu perdes o emprego, é a tua saída. Então, fica aí essa informação, tomara que traga bons resultados. Muito bem. Chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa. Agora sim, agora a gente vai embora e você só vai encontrar conosco amanhã, depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite, até lá.